Você quer que eu fique com o script aqui? Qual é a comunidade? Peraí, deixa eu ver meu ponto. A minha descoberta como transexual foi muito complicada, porque eu não sabia o que eu era, o que eu não era. Eu sabia que eu me encaixava em algum padrão, mas eu não sabia qual. Até que um dia minha amiga falou assim, vou passar um lápis de olho em você. E ela foi e me maquiou, eu me olhei no espelho e me achei linda. Eu era uma pessoa muito deprimida porque minha família não me aceitava, eu chorava 24 horas por dia. E um belo dia a gente conversando, ela chegou e falou assim, Fê, se é isso que te faz feliz, mete a cara, Fê, vai, você tá perdendo tempo, você é nova ainda, você tem toda uma vida pela frente, então seja feliz agora. E eu tive forças para poder chegar e para poder conversar a respeito disso com a minha família. E eu prezo muito a amizade dela, ela é uma irmã. Foi graças a ela que eu mudei totalmente, mudou minha cabeça, mudou meu jeito de me vestir. E agora eu sou uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais centrada no que realmente eu quero para minha vida. É muito boa ter uma amiga ou um amigo que te ajude, que te ampare, principalmente quando todo mundo te vira as costas. A sua amiga faz você ver que ainda tem uma esperança, que ainda tem uma porta aberta, que ainda tem uma pessoa que chega, te abraça, fala que te ama, que gosta de você de verdade. E aquilo vai te dando forças para você poder, sabe, respirar fundo e falar, eu consigo, eu vou firme, eu vou conseguir. E logo depois eu comecei a me montar, né, me vestir de mulher escondida da minha família. E aí com 13 anos eu saí pro carnaval, montada, né, de mulher, e fui vista. E aí deu aquela reviravolta toda, porque minha família queria saber o que estava acontecendo, porque como podia eu me vestir de mulher. Aí eu cheguei pra minha família, sentei e falei que eu não me encaixava num papel de gay. Eu queria ser uma mulher. Quando eu falei que eu era transexual, que eu ia me vestir de mulher, eu simplesmente me vesti. Comecei a usar minhas roupas, tirei minhas roupas de homem e comecei a usar minhas roupas de mulher. Comecei a me maquiar, furei a orelha, furei a língua, fui me arrumando, fui me encaixando. Mas tem aquela coisa que, como eu a vida inteira sonhava com aquilo, quando eu consegui realizar foi tudo numa vez. No começo, assim, a gente paga uns micos, claro. A gente coloca, tipo, 7 horas da manhã, uma maquiagem que você parece estar indo pra escola de samba. Já cheguei pra escola maquiadona de uniforme de salto. 7 horas da manhã, chegando maquiada, muito louca lá. E sofri muito preconceito por isso também, porque era motivo de chacota, era motivo de risos na rua. Pra mim, mentalmente, foi uma coisa, assim, foi um sonho. Porque eu sempre me senti mulher. Então, pra mim sair daquilo que eu era, pra eu começar a minha nova vida como eu sou agora, não teve aquela coisa, não me encaixa, não sei. Nunca tive essa dúvida, sempre soube que era uma mulher. Eu não tenho totalmente os trejeitos e um corpo de homem, me ajudou muito nisso. O braço é tipo de mulher, ele é fino, então isso me ajudou. Então só faltou a argamassa para dar um tchan. Porque não faltou mais nada, porque eu falei assim, a hora que realmente eu me vestir de mulher, eu andar em casa, pra mim é uma glória andar em casa de calcinha e sutiã, vou pra lá, vou pra cá, fico linda. Me olho no espelho e falo, nossa, agora sim sou eu. Eu gosto de mim assim, eu me identifico assim. Então eu maquiada ou eu sem maquiagem, eu sou o que eu sou uma transexual, eu sou uma mulher. E eu nunca entendi essa história que é uma afronta a mulher trabalhar. Tem marido que acha uma afronta a mulher trabalhar. Ela tem que estar em casa. Eu não concordo. Eu acho que a mulher tem que trabalhar sim, tem que ter o dinheirinho dela sim, tem que se manter sim, independente se está casada ou não, se namora ou não.
muitas pessoas que eu conheço são travestis, são transexuais, mas são enfermeiras, são caixas de banco, são caixas de mercado, trabalham em lojas, uma mulher normal. A homossexualidade, a classe LGBT, o povo está começando a se adaptar, embora tenha muitos casos de homofobia, muita agressão, muita violência, ainda existe, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que tem a onda de espancamentos, de assassinatos da classe LGBT é enorme, principalmente na região de São Paulo. Mas o preconceito já começa dentro da classe LGBT. Porque o gay não gosta da mulher, que não gosta da lésbica, que não gosta do transexual, que não gosta da travesti. Eu já cheguei a ouvir de pessoas na rua, de travestis que me conhecem, que me conheceram, falar que eu não sou considerada uma transexual porque eu não tenho silicone. Eu cansei de sair pra balada e encontrar carinhas que falava que odiava gay, que odiava travesti, transexual, que era super preconceituoso, e beber 2, 3 bebidinhas e soltar a franga, ficar mais louca que a gente. Ou tá lá todo sério e daqui a pouco só dá piscadinha, olha pra lá, olha pra cá, vê se tem ninguém olhando e chama pra sair. E depois, tá no meio dos amigos, a gente passa e aí solta aquela zoação porque quer fazer o papel de machão. Mas aí depois liga, manda mensagem, pô, desculpa ter feito aquilo, mas é por causa dos meus amigos. Tem isso. Se é seu hobby, se é seu fetiche, antes de ir pra casa da sua mulher, pra sua casa, você passar e sair com uma travesti, sair com um gay, então você não critique. Porque você critica tanto, você briga tanto, você ofende tanto, você zoa tanto e você não vive sem. Então eu acho que o recado é esse. Você pega, você aproveita, você pinta e borda. Mas você guarda pra você. Você nunca se critica, nunca se fala, nunca se ofende. Porque uma hora você vai ser ofendido, você vai ser criticado e você vai ser apontado. O que eu queria ver de mudança é a gente ser tratado como uma pessoa normal. Um ser humano normal, uma mulher normal. Porque as pessoas não têm ainda essa coisa. Olha, não entende, se assusta quando você fala que é transexual, que é travesti, que é gay. Não ser o centro das atenções a todo lugar que a gente vá. Ter nosso próprio jeito, nosso próprio carisma. Uma coisa que só cada um de nós tem dentro. E ultimamente a gente tem medo de colocar aquilo para fora por não ser aceito pela sociedade. Então a gente se reprime. A gente não se libera totalmente, a gente não se mostra totalmente, a gente não fala totalmente. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que precisa ser vista, né? Eu gostaria muito de ver isso, a gente poder se expressar, a gente poder amar, a gente poder ser feliz do jeito que a gente é, sem apanhar, sem ser julgada, sem ser apontada, sem ser motivo de chacota, sem ser motivo de risos. Você amar. O amor é acima de tudo. Você poder expressar que você ama alguém. Você expressar que você tem sentimentos, que você tem o mesmo sangue que corre na veia de todo mundo, corre no seu. O mesmo coração que bate em todo mundo, bate em você também. E isso o povo não deixa a gente mostrar. Então, ter mais liberdade. Acho que isso é essencial. Ter mais liberdade para falar, para expressar o que realmente a gente sente. Então, pessoal, o meu recadinho foi esse. Obrigada pelo tempo que vocês tiraram para assistir esse vídeo. Aí vocês dão um like no vídeo e se inscrevam no canal aqui embaixo
E compartilhe, pessoal, porque do mesmo jeito que ajuda vocês, podem ajudar outras pessoas também. É esse o recadinho. Beijo, tchau!